Inibição, sintoma e angústia. Freud, 1926. Parte 9. O que agora resta a fazer é considerar as relações entre formação de sintomas e geração de angústia. Duas opiniões sobre o tema parecem bastante difundidas. Uma diz que a própria angústia é sintoma da neurose, a outra que há uma relação bem mais íntima entre as duas. Segundo esta, toda formação de sintomas seria realizada apenas para evitar a angústia. Os sintomas atam a energia psíquica que, de outro modo, seria descarregada como angústia, de maneira que a angústia seria o fenômeno básico e problema principal da neurose. A segunda afirmação se justifica, ao menos em parte, como demonstram alguns exemplos marcantes. Se abandonarmos uma pessoa agorafóbica na rua, após tê-la acompanhado, ela terá um ataque de angústia. Se impedirmos um neurótico obsessivo de lavar as mãos após tocar em algo, ele será presa de uma angústia quase insuportável. É claro, então, que a condição de ser acompanhado e o ato obsessivo de lavar as mãos tem o propósito e também o resultado de prevenir tais acessos de angústia. Nesse sentido, toda inibição que o eu impõe a si próprio pode ser denominada sintoma. Como fizemos a geração de angústia remontar à situação de perigo, preferiremos dizer que os sintomas são criados para subtrair o eu à situação de perigo. Sendo impedida a formação de sintomas, o perigo realmente aparece, ou seja, produz-se aquela situação análoga ao nascimento em que o eu se encontra desamparado ante exigências instintuais cada vez maiores, a primeira e primordial condição para a angústia. Em nossa concepção, os laços entre angústia e sintomas se revelam menos estreitos do que se imaginou, consequência do fato de havermos interposto entre eles o fator da situação de perigo. Podemos acrescentar que a geração de angústia preludia a formação de sintomas, que é mesmo um pressuposto necessário dela, pois se o eu não despertasse a instância prazer-desprazer pela geração de angústia, não adquiriria o poder para sustar o ameaçador processo gestado no id. Nisso é evidente a tendência de limitar a um mínimo a geração de angústia, de empregar a angústia apenas como sinal, pois de outra forma o desprazer que o processo instintual ameaça produzir seria apenas sentido em outro lugar, o que não seria um êxito conforme a intenção do princípio do prazer, embora suceda com frequência nas neuroses. A formação de sintomas tem, portanto, o resultado concreto de anular a situação de perigo. Ela tem dois aspectos. Um deles, que permanece oculto para nós, produz no id a alteração pela qual o eu é subtraído ao perigo. O outro, apresentado abertamente, o que ela criou no lugar do processo instintual afetado, a formação substitutiva. Mas deveríamos nos expressar mais corretamente, atribuindo ao processo defensivo o que acabamos de dizer sobre a formação de sintomas e utilizando essa expressão mesma como sinônimo de formação substitutiva. Parece claro, então, que o processo defensivo é análogo à fuga mediante a qual o eu se subtrai a um perigo que ameaça de fora, que constitui uma tentativa de fuga ante um perigo instintual. As dúvidas quanto a essa comparação nos ajudarão a esclarecer melhor as coisas. Primeiro, pode-se objetar que a perda do objeto, a perda do amor do objeto e a ameaça de castração são perigos que vêm de fora, assim como um animal feroz, digamos. Ou seja, não são perigos instintuais. Mas não se trata do mesmo caso. Um lobo provavelmente nos atacaria qualquer que fosse nossa conduta em relação a ele, mas uma pessoa amada não nos negaria seu amor e não seríamos ameaçados de castração, se não nutríssemos determinados sentimentos e propósitos em nosso interior. Dessa maneira, esses impulsos instintuais se tornam condições para o perigo externo e, assim, perigosos eles mesmos. E podemos então combater o perigo externo adotando medidas contra o perigo interno. Nas fobias de animais, o perigo ainda parece ser sentido inteiramente como externo, assim como experimenta um deslocamento externo no sintoma. Na neurose obsessiva, ele é bem mais interiorizado. A porção de angústia ante o supereu, que é a angústia social, representa ainda o sucedâneo interno de um perigo externo. A outra porção, a angústia da consciência, é inteiramente endopsíquica. Uma segunda objeção diz que, ao tentar fugir de um ameaçador perigo externo, tudo o que fazemos é aumentar a distância física entre nós e o que nos ameaça.
Não nos pomos em defesa contra o perigo, não procuramos mudar algo nele, como seria o caso se nos voltássemos contra o lobo com um pedaço de pau ou atirássemos nele com uma arma. Mas o processo de defesa parece consistir em mais do que uma tentativa de fuga. Ele intervém no curso instintual ameaçador, suprime-o de alguma forma, desvia-o de sua meta, tornando-o assim inócuo. Essa objeção parece irrefutável, temos de levá-la em conta. Achamos que provavelmente existem processos de defesa que é lícito comparar a uma tentativa de fuga, ao passo que em outros o eu se defende de maneira bem mais ativa, empreende enérgicas ações contrárias. Isto se a comparação entre a defesa e a fuga não for prejudicado pelo fato de o eu e o instinto no id serem partes da mesma organização e não existências distintas, como o lobo e o menino. De modo que toda espécie de conduta por parte do eu terá de influir no processo instintual e alterá-lo de alguma forma. Estudando as condições para a angústia, vimos o comportamento defensivo do eu numa transfiguração racional, por assim dizer. Cada situação de perigo corresponde a certo período de vida ou fase de desenvolvimento e parece justificar-se para ele. No começo da infância, o indivíduo realmente não se acha equipado para lidar psiquicamente com grandes quantidades de excitação que lhe chegam de fora ou de dentro. Em determinado período da vida, o que realmente mais importa é que as pessoas de que dependemos não nos retirem seu terno cuidado. Quando o menino vê o pai poderoso como rival no tocante à mãe e se torna cônscio de suas inclinações agressivas para com ele e suas intenções sexuais relativas à mãe, tem razão em temê-lo e o medo de ser castigado por ele, reforçado filogeneticamente, manifestar-se como o medo da castração. Com o ingresso na vida social, o medo do supereu, a consciência, torna-se um imperativo, e a ausência desse fator uma fonte de graves conflitos e perigos, etc. Mas justamente a isso relaciona-se um novo problema. Procuremos por um instante substituir o afeto da angústia por outro, a dor, por exemplo. Achamos inteiramente normal que uma menina, aos 4 anos de idade, chore penosamente quando sua boneca é quebrada. Aos 6 anos, quando a professora lhe faz uma recriminação. Aos 16, quando o namorado não lhe dá atenção. E aos 25, talvez, quando lhe morre um filho. Cada uma dessas condições para a dor tem seu tempo e acaba quando ele passa. As derradeiras, definitivas, mantêm-se por toda a vida. Ficaríamos surpresos se essa garota, já sendo mulher e mãe, chorasse por uma quinquilharia danificada. Mas é assim que se comportam os neuróticos. Todas as instâncias para o controle de estímulos, em amplas áreas, acham-se desenvolvidas há muito tempo em seu aparelho psíquico. Eles são adultos o bastante para satisfazer por si próprios a maioria de suas necessidades. Há muitos sabem que a castração não é mais utilizada como castigo, porém se comportam como se ainda existissem as velhas situações de perigo. Mantêm-se apegados a todas as velhas condições da angústia. A resposta a isso será um tanto laboriosa. Antes de tudo, será preciso discriminar os fatos. Em grande número de casos, as velhas condições para a angústia realmente perdem vigência, depois de já terem produzido reações neuróticas. As fobias que crianças pequenas têm de ficar sós, da escuridão e de pessoas estranhas, que são quase consideradas normais, geralmente desaparecem após alguns anos. Os pequenos as deixam para trás, como se diz de vários transtornos da infância. As frequentes fobias de animais têm o mesmo destino. Muitas das histerias de conversão infantis não têm prosseguimento depois. Atos cerimoniais ocorrem muito frequentemente no período de latência, e apenas uma percentagem mínima desses casos evolui para uma neurose plena mais adiante. As neuroses infantis são, segundo as observações que fizemos em crianças da cidade, de raça branca e submetidas às altas exigências da civilização, episódios regulares do desenvolvimento, embora ainda recebam muito pouca atenção. Os sinais da neurose infantil não deixam de estar presentes em nenhum neurótico adulto, mas as crianças que os mostram estão longe de tornarem-se todas elas neuróticas mais tarde. Portanto, condições para a angústia devem ter sido abandonadas no decorrer da maturação, e situações de perigo devem ter perdido sua importância.
Além disso, algumas dessas situações de perigo sobrevivem em épocas posteriores ao modificar e adequar a estas a condições para angústia. Assim, por exemplo, o medo da castração se conserva sob a máscara da fobia de sífilis, após o indivíduo saber que a castração não é mais habitual como punição para a entrega aos apetites sexuais, mas que, por outro lado, graves doenças ameaçam a liberdade instintual. Outras condições para a angústia, como as do medo ao supereu, não se acham absolutamente fadadas à dissolução, devendo acompanhar o indivíduo por toda a vida. O neurótico distingue-se das pessoas normais, então, por exacerbar enormemente as reações a esses perigos. Por fim, também o fato de ser adulto não oferece proteção suficiente contra o retorno da traumática situação angustiosa original. Deve haver, para cada indivíduo, um limite além do qual seu aparelho psíquico fracassa em lidar com as quantidades de excitação que requerem aviamento. Essas pequenas retificações não podem absolutamente alterar o fato aqui discutido, de que muitas pessoas permanecem infantis em seu comportamento diante do perigo e não superam condições para a angústia já caducadas. Questionar isso significaria questionar o fato da neurose, pois tais pessoas são justamente as denominadas neuróticas. Mas como isso é possível? Porque todas as neuroses não são episódios do desenvolvimento que têm fim quando é alcançada a fase seguinte? De onde vem o elemento duradouro dessas reações ao perigo? De onde vem a prerrogativa que o afeto da angústia parece ter em relação a todos os outros, de ser o único a provocar reações que se distinguem das outras como anormais e que, sendo inadequadas, contrapõem-se ao fluxo da vida? Em outras palavras, mais uma vez nos achamos subitamente diante do velho enigma. De onde vem a neurose? Qual o seu móvel último e que lhe é peculiar? Após décadas de esforços analíticos, esse problema ainda se apresenta diante de nós, incólume como no início.